Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Hoje nós nos programamos para estar aqui e falar de programação. Nossa. É que vocês treinam essa. Vocês gostaram tanto da minha abertura da última vez lá, né? Que eu falei que estávamos reunidos aqui, que eu tive a obrigação moral de começar esse podcast assim hoje. Nós estamos aqui com 4 programadores e um ex-designer para falar do dia a dia de quem trabalha com programação. A melhor apresentação da Bruna que eu já vi. Ex-designer. Ex-designer. Mas tu não é uma É ex-designer? verdade, só. Então tá. Meu Deus, quem mais tá participando? Então hoje a Bruna tá aqui pra representar os designers, então, tem uma espécie de rixinha aí que a gente vai falar um pouco depois, né, de o designer fazer uma coisa que o programador vai lá e depois... caga. Então, olha aí. É o que eu tenho. Já começamos com polêmica. Polêmica. E aí, Karina, tudo bem? Tu vai conseguir falar hoje? Eu vou tentar, mas a minha voz tá complicada hoje. Peço desculpas pela minha voz, como a Bruna sempre fala em todos os programas. Mas eu vou tentar sem Sorinã. E hoje a gente tem uma participação especial do Éder Ribeiro. E aí, Éder, tudo bom, cara? Fala, Denis, tudo bem? E aí, pessoal? Bruno, Karina, Bruna. Opa. Vamos compartilhar um pouquinho do teu conhecimento de programador hoje, então. Vamos falar aí um pouquinho do dia a dia e como começar nessa carreira aí de... Muitos chamam de loucos, sei lá, selvagens, não tem o que fazer e por aí vai. E o Bruno Cardoso, como sempre, junto com a gente aí, mais esse programa. Tudo bom, Bruno? Opa, tudo bem. Estamos aí mais uma vez. E o que o Éder falou é exatamente isso, né? Ou você vai mostrar como começar, ou você vai mostrar que você não deveria nunca tentar começar nisso aí. Vamos tentar espantar as pessoas, né? Fujam enquanto é tempo. É isso aí. Das duas, uma. Então tá beleza, vamos bater um papo sobre isso hoje. Uma das coisas mais difíceis de trabalhar com programação é explicar exatamente o que um programador faz para quem não trabalha com programação, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade até com quem trabalha, né, com a gente. O cara de programação é sempre aquele cara conhecido dentro da agência como o cara que sabe tudo. Eu acho que até pelo fato da profissão exigir um pouco disso, de conhecer de computador, conhecer de servidor, até para poder configurar um servidor, configurar as ferramentas de trabalho, dá um conhecimento maior pro programador, que ele que acaba sendo, na falta de um cara de TI, é o programador que acaba quebrando esses pequenos galinhos assim, porque fatalmente é o cara que realmente mais entende do core do negócio ali, né? Então, eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte: o que faz exatamente um programador? Como é que a gente explica isso pra um leigo, pra alguém que não sabe a fundo, que não tá acostumado no dia a dia de uma agência, não tem contato direto com o programador? O que faz um programador no dia a dia? Cara, programador é aquele cara que tem que consertar a impressora do atendimento que não tá funcionando. É basicamente isso, brincadeira. Programador, ainda bem que é brincadeira, né? Eu já tô ficando preocupado aqui. Denis, eu acho que já pensou, puxa, o Éder era pra convidar na parte de infra, né? Não de programação. Não, brincadeira. O programador, assim, que eu entendo pela teoria, ele é o cara que tem que entender o processo, né? Pegar o escopo do cliente, o que o atendimento quer, o que o designer quer, e transformar tudo isso em código, né? Em algo funcional e disponibilizar isso de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Acho que essa é uma definição teórica que eu tenho sobre o que é um programador, né? O que é programação. E como ferramenta principal, assim, para programação, a gente utiliza de linguagens, né? Acho que é um tema que a gente vai abordar. A linguagem de programação é, para mim, a principal ferramenta de um programador. Eu vi uma definição uma vez que dizia que o programador é aquele cara que cria a alma para as coisas, né? É o que faz a coisa realmente fluir, funcionar. Porque o designer vai lá e cria um projeto bonito, um projeto pensado no usuário e tudo, mas que na prática ele não funciona, né? Ele só vai se transformar de verdade num site a hora que um programador pegar aquilo ali, pegar aquela linguagem visual construída pelo designer e transformar aquilo em algo funcional, algo que
vá permitir com que as pessoas interajam com aquela informação, com aquele conteúdo. Pegando um gancho nisso que você falou, Denis, é interessante até comentar que, partindo do princípio de programação, não necessariamente só tem um site, né? Você antes precisa pensar no que você quer programar, porque a programação existe desde um site até um sistema, até uma máquina, né? Até um sistema eletrônico, enfim, tudo tem uma programação e cada uma dessas coisas tem um modo diferente de você aprender a programação, digamos assim. Exato, até o painel do micro-ondas, né? Ele só funciona porque tem uma programação ali atrás, embarcada na placa. É isso aí. Um elevador também tem a programação, né? Às vezes ele nos deixa na mão, né? Sim. Tudo que passa na mão de programador é passível de bug, cara. Você vai descobrir isso, né? A pessoa que mexe vai descobrir isso. Esses dias eu lembrei do elevador porque a Cris ficou presa no elevador aqui esses dias e ela me ligou e disse assim, nossa, eu tô preso no elevador, me ajuda. E aí eu disse pra ela assim, aguenta aí que eu vou tentar te ajudar. Pensei que ela tinha pedido a tua ajuda como programador, né? Reprograma. Dá um reset aí no elevador. Reinicia a máquina. Na prática foi isso que eles fizeram. Eles foram lá embaixo, desligaram o disjuntor do elevador, desligaram de novo e ele voltou a funcionar e parou no andar certo. Né? Como tudo, né? A recomendação, meu computador não tá funcionando. Recomendação número 1, desliga, liga ele de novo. Depois que reinicia, ele continua não funcionando, né? E aí, quem é o culpado? Então, boa pergunta. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. Como é que vocês começaram nessa vida de programador? E o que levou vocês a fazer programas? Essa pegadinha marota aí. Bom, falta de oportunidade na vida. Exatamente. Necessidade. Disse tudo, Bruno, cara. Eu sempre gostei de quebrar as coisas aqui em casa, né? Quer dizer, na casa dos meus pais. Hoje em dia eu não moro mais com eles. Mas eu sempre gostei de saber como as coisas funcionam. O videocassete, enfim. Isso sempre me chamou a atenção. Até que chegou um ponto, como o Bruno disse, as oportunidades foram afunilando, foram acabando pra mim, e eu falei, pô, que legal. A programação é uma coisa legal, né? É tudo que me sobrou. Aí foi onde eu entrei, assim, pra desenvolver realmente a minha curiosidade. Foi muito por curiosidade mesmo, por gostar de tecnologia, foi que eu entrei nesse mundo, assim. Ver as coisas aparecerem num site, assim, me chamava muito a atenção. Então, desde o começo, eu já entrei focado em web development, né, em desenvolvimento para sites. Então foi mais ou menos assim que eu comecei, por curiosidade mesmo. Eu comecei achando que, na verdade, eu comecei gostando muito de HTML, assim, e Photoshop, né? Eu achava que eu tinha bom gosto. Com o decorrer do tempo, com a experiência, eu vi que as coisas que eu fazia eram muito feias, assim. Mas eu mexia bastante com HTML. E aí acabei entrando por oportunidades da vida, né? Aprendi antes de fazer qualquer curso ou faculdade, eu aprendi HTML, depois acabei entrando na faculdade também. E é engraçado que queria trabalhar com web, com desenvolvimento pra web, mas as coisas aconteceram muito por acaso, assim, na minha vida. Eu trabalhava como estagiária na Unicinos, que é uma universidade aqui, e eu ganhava, na época se trabalhava 8 horas por dia, os estagiários, inclusive, e eu ganhava créditos universitários, né? E aí eu ganhava 4 cadeiras e meia por semestre. Daí não tinha como fazer a meia, aquela meia ia acumulando. E quando daí eu acabei ganhando uma bolsa integral, né? No semestre que eu ganhei uma bolsa integral, eu tinha, tipo, uma disciplina inteira lá de crédito sobrando, e eu tinha que usar naquele semestre. Daí eu, o que eu vou fazer, né? Daí fui ver os cursos de extensão e tinha um curso de extensão de muitas horas, de 3 meses, todos os dias de noite no verão, de PHP. Daí eu pensei, vamos jogar, né? E fui. E aí tinha esse curso de PHP, daí eu pensei, já tenho esses créditos sobrando, tenho que usar esse semestre, né? E fiz o curso, assim, muito por curiosidade, não era uma coisa que eu tava planejando muito, mas fiz. E era um curso muito bom, super bom, acabou abrindo outras portas pra mim. E aí eu fui programadora PHP por uns 3 ou 4 anos, até vir trabalhar na Machado. Mas foi meio por acaso, não foi nada muito planejado. Meu sonho mesmo sempre foi trabalhar com parte mais visual, assim. Eu sempre gostei muito de usabilidade, arquitetura de informação e tal. E acabei indo pra outras áreas, né? Mas no geral, assim, você já tava bem meio que no miolo, né? Na área, assim. O meu sonho inicial era ser piloto de avião. Veja que semelhança. Não é muito diferente, né? Porque tem aquele monte de botãozinho pra apertar lá, tem que... Pensando por esse lado, sim. Só que aqui, atrás da tela, não tenho a responsabilidade da vida de ninguém.
Acho que só a minha. Não, mas e o cara que programa o painel do avião? Também, cara, isso falha também. Isso falha? Como assim? Acabei de ficar com medo de voar agora depois de falar que isso falha. E as características de um bom programador? Porque não é qualquer pessoa que consegue se dar bem com isso, né? Não basta fazer um curso e sair trabalhando com programação. A gente tem que ter aquela característica que todo mundo fala quando a gente quer aprender a programar, que é ser uma pessoa lógica. Ser uma pessoa que tem facilidade com um raciocínio lógico. Além dessa característica, o que mais que vocês veem de importante no programador? Curiosidade. Exatamente. Como eu disse, eu entrei nessa área por curiosidade mesmo, pra alimentar a minha curiosidade. Pra ser programador, primeiro o cara tem que gostar, assim. Eu lembro que no começo me deu muita vontade de desistir, porque os desafios são enormes, assim. Além do raciocínio lógico, o cara tem que ser autodidata. Não basta só pegar o conhecimento teórico lá na escola e não desenvolver isso em casa. Acho que para começar, a pessoa, o programador, precisa de foco e de vontade para aprender. Claro, a questão lógica, tudo isso se aprende também, né? A linguagem de programação, mas acho que a vontade de aprender, de resolver problemas, no começo é bem exigida, assim. Acho que como em várias outras profissões, assim. Trabalhar com programação, mesmo que seja um estágio, tem uma dificuldade muito grande que não tem como tu chegar num estágio sem saber absolutamente nada de programação e aí, durante o estágio, tu aprender. Ninguém vai te dar uma oportunidade de estágio se tu não souber. Então, tu necessariamente tem que se virar sozinho, né? Tem que chegar no primeiro estágio já sabendo alguma coisa. Não dá o teu currículo não vai nem ser lido, né? Se tu não tiver não demonstrar que tem pelo menos um pouco de conhecimento. Então, aí depende muito da pessoa, né? Em correr atrás, que é o que vocês estavam falando agora aí, ser curioso, correr atrás, ser autodidata. Mas existem outros caminhos o qual a pessoa pode percorrer que seria o mais indicado? Será que um curso não é melhor do que ser autodidata? Ou isso depende muito de cada um? A Karina falou que fez um curso. Vocês pensaram nisso na hora de começar também? Eu acho que vai bem ainda, reforçando ainda o que o Éder falou. É justamente isso, tipo, a pessoa ela não pode gostar de uma coisa muito óbvia, muito fácil, né? Porque se você parar pra analisar, quando de primeira a impressão, de cara assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa óbvia, não é? Porque, né, começar por um print da tela, você começa a falar assim, puxa, eu tenho que escrever um monte de código pra simplesmente aparecer um olá mundo na minha tela. Se o cara tá acostumado com Word, por exemplo, ele fala, eu falo isso porque era a minha impressão no começo. Fala assim, cara, eu não quero, se eu quero aprender, se eu quero printar uma coisa na tela, eu vou simplesmente no iniciar do Windows, abrir o Word, escrever e imprimir aquilo. Então a pessoa, é bem do que o Éder falou, na minha opinião, ela tem que gostar desse desafio, gostar desse negócio um pouco diferente, esse negócio que não é muito comum, assim, entendeu? Então, muitas das vezes o curso, eu acho que a Karina foi tipo uma exceção, assim, eu acho que a grande maioria não começa por um curso, começa por curiosidade, por fuçar, por buscar coisas na internet, principalmente hoje em dia que tem tudo na internet, né? Ele primeiro fuça, bate cabeça, e depois talvez vá para um curso. Eu concordo contigo, Bruno, até porque depois que eu terminei o curso, eu não me considerava programadora por ter o curso. Eu me considerei programadora quando eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, e aí começou, que nem tu falou, os desafios, né, de tu realmente te deparar com coisas ali que tu tem que te bater pra achar a resposta, e estudar muito e testar, e aí foi que realmente eu comecei a me considerar programadora, porque até então eu era uma pessoa com curso, assim, realmente. Pra mim foi só um start, assim, sabe? Foi uma boa base, mas pra tu aprender e colocar em prática, só trabalhando mesmo. Comigo... Exato. Eu penso da mesma forma. Quando eu busquei meu primeiro curso técnico programação, eu tava buscando um tipo de especialização para resolver problemas mais complexos no meu trabalho. É claro, antes de correr atrás de um estágio, eu me matriculei em um curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas, um curso de 2 anos e meio. Só que logo no primeiro bimestre, assim, eu já fui atrás de um estágio e consegui. A minha experiência era zero, assim, em programação, trabalhando só por curiosidade mesmo. Só que foi mais pela minha curiosidade, meu interesse em alimentar aquela vontade de escrever coisas, ver como as coisas funcionam, que eu disse no começo. Então eu fui buscar o curso técnico mais para me especializar, para eu ter um leque maior de ferramentas para resolver problemas complexos que eu enfrentava no dia a dia. É basicamente isso. Uma coisa que eu acho que tem muito a ver, principalmente nesse segmento da programação que é o web, o que eu acho que ajuda muito é a parte de realização que o Éder falou um pouco, né? É aquele negócio de você fazer uma coisa acontecer, né? Criar uma coisa. Então, eu particularmente comecei lá atrás, né? Então, a internet não era essa coisa comum que é hoje em dia. Então, era muito legal por causa disso, porque, tipo, você criava, fazia acontecer, né? Você pegava aquela página, colocava a foto, colocava
informação, colocava uma animação e você subia no endereço onde todo mundo conseguia acessar. Então é uma realização. Eu acho que tem, além da curiosidade, tem esse negócio de você, sei lá, quebrar a cabeça, passar dias fazendo alguma coisa e depois você vê aquilo funcionando, aquilo rodando, as pessoas usando. E não só na parte de web, né? Na parte de uma máquina também, né? Então você passa quebrando a cabeça por um período e depois você vê aquilo acontecendo. No caso de uma máquina, uma luz acendendo, no caso de um site, ele no ar, né? No caso de um sistema, um negócio funcionando. Então acho que tem muito essa parte da realização também, né? Antes o Bruno falou sobre ter que escrever um monte de código, um monte de linha lá de informação para um simples hello world na tela ali, um simples olá mundo, né? A gente tem características diferentes em cada uma das linguagens existentes aí. Como a gente tá muito ligado à web, para mim vem muito na cabeça aí PHP, .NET, Java, mas a gente tem uma imensidão de outras linguagens, né? Ruby on Rails, C, C++, enfim, me ajudem aí, o que mais tem? COBOL? Uma vez tentaram me colocar num projeto de Delphi, e aí eu acostumada com PHP, né? Tipo, ver acontecer na hora ali. Daí todo mundo, mas é só clicar e arrastar umas caixinhas e tal, beleza, sabe? Aquilo não fazia sentido na minha cabeça, aquele negócio, eu não consegui. Tipo, eu disse, não, gente, por favor, me coloque, pedi pra trocar de equipe lá e veio outra pessoa que sabia um pouco de Delphi, porque primeiro que eu não me motivava também, né? Mas eu acho que o Delphi nem existe mais, né? Será que alguém ainda programa em Delphi? Eu não sei, lá na prefeitura onde eu trabalhava ainda tinha um sistema financeiro lá que era todo feito em Delphi, né? E aí pra mexer em coisa financeira assim, é bem complicado, então eles sempre tem alguém lá que manja de Delphi, mas eu achei nossa, boring, assim. Denis, com certeza existe gente programando em Delphi, porque Delphi ainda já é um pouco mais avançado, digamos assim, mais atual, do que se a gente pegar umas linguagens tipo C, Pascal, umas linguagens que ainda existe, como a Karina falou, em banco, essas empresas tem um sistema de informática gigantesco, ainda tem área para esses caras ainda. Obviamente não tem tanta demanda quanto um .NET, um PHP, essas linguagens mais atuais, mas certeza que tem, cara. Tinha uma linguagem bem antiga chamada Fortran, vocês já ouviram falar? Que ela gravava as informações num cartão de memória, né? Um cartão perfurado. O cartão perfurado, meu Deus do céu. Não, eu vi no Museu da Unicinos, tinha cartão perfurado. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. O que eu queria perguntar pra vocês a respeito da linguagem, que a gente acabou entrando nesse assunto, pra quem tá começando agora, qual é a linguagem mais fácil de começar? O PHP, quando eu aprendi PHP, com 2 linhas lá, já era possível fazer um olá mundo, né? Um comandinho ali, a coisa já funciona. Já em Java, a coisa não é bem assim, né? Java tem 1 milhão de outras coisas e tem que criar uma classe, ele só funciona se for orientado a objeto, e aí tem que compilar o código, ou seja, o troço é bem mais complexo. Então, pra quem quer começar, qual que seria a linguagem mais indicada? Tá, lá vem polêmica. Isso é um assunto que sempre gera conflitos entre programadores, entre qualquer pessoa. Eu acho que, assim, uma dica que não me deram quando eu tava começando e que eu gostaria de passar hoje pra quem quer começar, se não antes, mas em paralelo ao aprender uma linguagem de programação, aprenda inglês. Eu demorei pra entender isso e pra correr atrás de inglês. Eu sempre fui meio preguiçosão. Hoje eu sinto bastante falta e tô me dedicando mais agora quando eu vi que a necessidade apertou. Então, se não puder começar antes, que faça em paralelo, mas dedique bastante tempo ao inglês, porque a maioria da documentação, tudo que se vai fazer hoje está em inglês. Mas assim, em relação às linguagens, eu acho que o PHP, entre as 3, tem uma curva de aprendizado muito baixa. Como você disse, é muito simples você criar um Olá Mundo, você simplesmente abre as tags PHP e printa na tela lá do usuário um Olá Mundo. É claro que por trás disso precisa de um servidor rodando, e quem for estudar sobre isso vai ver que existem hoje mais de 2, mas principalmente são 2, o Apache e o Nginx. Minha opinião própria, até porque eu sempre fui PHP, hoje eu tô aprendendo outras linguagens, mas eu votaria em PHP para começar, porque a curva de aprendizado realmente é muito baixa, assim. PHP não tem muita regra para se criar coisas, para se printar dados na tela, então eu votaria PHP. Então, tem uma pergunta, tá? Levando em consideração que eu sou uma pessoa completamente leiga nesse mundo da programação, essas 3 linguagens, tu já parte do pressuposto que tu sabe o HTML, ou tu não precisa saber o HTML pra saber PHP e essas outras aí? Aí a gente vai entrar agora naquela dúvida que o cara de HTML, ele é programador ou não é programador? Mas eu ia falar justamente sobre isso. Não é programador. Eu ia falar... Não é?
Eu ia falar justamente sobre isso quando a Bruna fez essa pergunta, porque também me surgiu essa dúvida em quem tá ouvindo, né? O cara que não sabe nem HTML, eu acho bem complicado, assim. Eu acho que o HTML, é uma linguagem de marcação, né? Os programadores chatos vão dizer. Não é uma linguagem de programação porque não tem a lógica que tem a linguagem de programação, mas eu acho que é o básico, até porque tu vai precisar, depois que tu quiser imprimir um hello world na tela lá azul, tu precisa saber um CSS lá, um HTML, né? Então acho que é bem básico, assim, acho difícil tu começar pelo PHP direto. Exato, você disse tudo. Para começar, em todo lugar que se pesquisa, todos os cursos oferecidos, cursos para iniciantes, mesmo que o foco seja PHP, vem acoplado no curso, na grade, ou na internet, em tutoriais, o HTML e o CSS. Até porque o cara não vai se interessar no começo se ele vê tudo bagunçado na tela, se ele não vê nenhuma formatação, nenhuma corzinha que seja, se ele não vê nada bonitinho. Então ele começa a trabalhar e isso vai empolgando ele, né? Então é muito importante que venha as linguagens de marcação, né? O HTML, o próprio CSS, que é o responsável por estilizar, digamos assim, a estrutura que o HTML coloca na tela. Sem o HTML é possível, sim, ver coisas na tela. Tanto que o browser faz essa mágica, né? Ele pega o que você escreveu lá no PHP e estrutura isso num HTML básico e cospe na tela. Mas tudo ali no simples, sem posicionamento, sem cor, sem nada. Então, para um leigo, fica mais interessante quando ele coloca um HTML junto. Foi legal a gente entrar nesse assunto, porque no dia a dia, dentro de uma agência, o cara que faz HTML não é o mesmo cara que faz programação, né? São dois profissionais distintos. No mundo de agência, a gente chama esse cara de HTML de maker, né? É o cara que faz HTML e CSS. Ou o famoso desenvolvedor front-end, né? O front-end developer. E o cara do PHP, eles é costumamente chamado de back-end developer. Em agências tem essa cultura, né? De cada um fazer uma coisa e pronto. Hoje em dia já estão colocando no mercado uma cultura chamada full stack developer, né? Que é o desenvolvedor full stack. O cara que é capaz e encarregado de fazer tanto a marcação, o HTML, quanto o back-end. O PHP, o .NET, enfim. E pra gente colocar um terceiro cara, então, nessa história inteira aí, que é o DBA, né? O cara responsável pelo banco de dados. Geralmente, quem acaba fazendo isso, principalmente em projetos pequenos, é o próprio programador. Mas se a gente for fazer grandes projetos aí, cuidar de um banco de dados de um banco, por exemplo, né? De uma instituição financeira, o banco de dados ele é tão importante que tem um analista só pra isso, né? Alguém que cuida do banco de dados. Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguém especialista em banco? Eu já, é muito bacana, porque como eu vim de agência, né, eu sempre tive essa cultura que você acabou de falar. O programador, ele vai lá e cria banco, cria as tabelas, enfim, faz tudo o que tiver que fazer. Só que eu até diria, Denis, que não é nem o projeto, né? Eu acho que entra na empresa grande. Porque quando você tá numa agência, digamos assim, que geralmente uma agência, né, é um pouco diferente de uma empresa muito grande, por maior que seja o projeto, o programador acaba fazendo essa parte. Ou seja, eu, pelo menos na minha experiência, eu nunca vi DBA em agência, por exemplo. Eu acabei conhecendo DBAs em grandes empresas, assim. Então, lá, eu acho que até por conta de várias outras coisas, né? Pelo grau de importância das informações que está no banco de dados, do problema que pode dar, enfim, por N motivos, independente do tamanho do projeto, quando a empresa é grande, geralmente tem aquele cara, ele conhece muito de banco de dados e muitas das regras que a gente está acostumado a colocar na programação, ele também faz digamos assim, essa blindagem lá no banco de dados para garantir que nada chegue de qualquer maneira na base lá, entendeu? A gente tem então aí 3 níveis diferentes, né? Se trouxer aí o cara do HTML aí, o front-end, para junto da turma dos programadores aí, a gente acaba tendo 3 níveis diferentes, que é o cara que cuida do HTML, ou seja, a parte que o usuário tá enxergando lá na frente, que o browser está mostrando para ele. A gente tem um cara cuidando da programação, ou seja, de como que o site vai se comportar como um todo, e na maioria das vezes o HTML que está sendo entregue lá na frente, ele é gerado por essa programação. E a gente tem também o banco de dados, que é onde as informações estão salvas de fato, né? E a linguagem de programação, ela seria um meio de campo aí, de pegar as informações que estão no banco e mostrar no HTML da tela. É mais ou menos isso? Dá pra considerar que a gente tem 3 camadas diferentes aí? Vem cá, e o designer, hein? Sim, acho. Meu Deus, não tô entendendo nada que tá acontecendo.
Viu como é que são os designers? Né? Gente, não os entendem. Podemos dizer que sim, né? Que o back-end ele faz esse meio campo entre o banco de dados e o front-end, né? O visual. Como o Bruno disse, na maioria das vezes ele também é responsável pelo banco de dados, porque existe cuidar dos dados da empresa é uma tarefa muito importante, né? Então, empresas que podem, empresas grandes, ela tem um cara só para isso. Mas sim, o back-end, a linguagem de programação, ela é meio de campo entre as informações e o visual. E quem é que é o mais rico? Eu voto no DBA, hein? É o dono da agência. É verdade. Se essa agência for de marketing digital, então... E pra gente poder chamar a Bruna pro papo, então, aqui. Não sei como é que a gente pode chamar isso, essa rixa, essa intriga existente aí entre o designer e o programador. Porque nem sempre aquilo que o designer previu vai funcionar de alguma forma, né? Ou é possível fazer. Muitas vezes o maior problema tá lá na frente junto com o front-end, que é o cara que vai fazer aquele design bonito se transformar em algo que o browser vai principalmente conseguir exibir. Ainda mais hoje em dia que a gente tá vivendo a era mobile aí, todos os sites precisam ser responsivos. E aí entra essa história de conseguir transformar aquele site bonito, pensado muitas vezes só no desktop, e transformar aquilo em algo que se adapte a diversos devices. E aí, como é que se encaixa isso no dia a dia? A gente precisa de um programador que entenda um pouco de design, ou a gente precisa de um design que entenda mais sobre programação? Assim, eu falando por mim, nessa experiência, essa última experiência que eu tive na criação do site da Mateada, eu precisei dar um passo atrás ou além, na verdade, acho que é além, e entender um pouco mais sobre a programação, sobre aquele bootstrap e tudo como é que funcionava, pra saber até onde eu podia ir e até o que eu podia esperar do programador, porque daí eu podia mandar uma coisa e ele simplesmente não fazer, que não dá. Tipo, não é bem assim, sabe? Eu sei que tu consegue fazer isso. Olha aí a polêmica. Eu sei que tu consegue. Porque junta uma vontade, sabe? Tipo, não, sabe? Eu sei o que eu tô falando, sei que tu consegue fazer isso. Mas isso a gente vê muito, a má vontade do programador. E é interessante, né, deixar bem claro que é isso que a Bruna começou a falar, essa briguinha, digamos assim, acontece daquelas 3 camadas que a gente acabou de falar, única e exclusiva com o front-end, né? Porque nesse caso, no contexto da briga, pro programador back-end, né, ele pouco importa, depois ele vai pegar o resultado que o front-end já fez, ou seja, já aconteceu a briga entre o programador, que seria o front-end com o designer, e ele vai simplesmente pegar aquilo e fazer com que aquilo aconteça de uma forma dinâmica, uma forma, aconteça a mágica ali, né? Tudo começa a acontecer sozinho, então ele não tem nada a ver com essa briga, muito menos o DBA quando existe, que ele vai simplesmente garantir, como nós também já falamos, que a informação entra e sai do banco de dados. Então, para quem tá ouvindo, é interessante saber que essa briga acontece especificamente com o front-end, né? Eu, como back-end, eu já briguei um pouco com designer também, mas foi por conta de estruturar tabelas, estruturar dados, coisa que eu tinha que ficar alterando o banco de dados para salvar um dado novo que o designer achava bonito colocar na tela. Mas falando sobre o que a Bruna comentou, assim, sim, existe sim essa rixa, o que não é bom para nenhum dos lados, né? Só que, pegando um gancho do que o Vicente disse no cast sobre design, o designer ele precisa entender sim um pouco de marcação, ele precisa entender um pouco de grid, ele precisa entender um pouco de posicionamento de itens, o que vai aparecer no desktop, o que vai aparecer no mobile, isso precisa se conversar para que a experiência seja boa. Eu acho que da mesma forma que o designer quer fazer um layout bonito, algo que funcione, que o usuário bata o olho e, nossa, que experiência, o front-end, o back-end, ele também quer ver o trabalho dele bem feito, assim, ele quer ver as coisas funcionando muito bem. Só que na nossa cabeça, às vezes é mais importante funcionar bem, trazer uma experiência legal, mais pro lado de funcionalidade do que beleza. Então por isso que às vezes dá esses conflitos, assim. Só que eu defendendo a classe, eu acho que o designer, ele precisa aprender um pouco de programação, assim. Não chegar a ponto de escrever código, mas entender um pouco da teoria, posicionamento e tudo mais. Quando o design não abre mão lá e ele fez tu refazer uma tabela de uma coisa que já estava pronta, basicamente, tu tem que ir lá editar, aí entra uma outra técnica de programação que nos permite fazer esse tipo de adaptações, que é a gambiarra, né?
Aí entra aquela pequena gambiarra que é aplicada de uma forma simples de adaptar o que já estava pronto àquela nova realidade inventada pelo design. Vocês já fizeram muita gambiarra e chegou o momento agora das confissões. Se entrega. Sem nunca. Ninguém nunca. Não. Pode contar gambiarra sem entregar o projeto. Todo cliente sabe que as gambiarras existem. Eu fiz uma que eu achei a mais perigosa, assim, até. O cliente chegou em mim e disse que precisava de um acesso master, assim, no sistema. Ele queria pegar o usuário, a senha dos usuários eram criptografadas, ele precisava acessar o sistema de qualquer forma, como se fosse usuário. Hoje existem várias formas de se fazer isso, arquiteturas que se faz desde o começo do projeto para que isso seja possível. Só que a minha gambiarra foi o seguinte: quando ele me pediu isso, para ganhar tempo, o que eu fiz? Eu criei uma senha X na cabeça, sei lá, o nome do projeto 1234, e coloquei lá no código lá mesmo, fixo lá, estático, eu ainda comentei, senha master. Deixei escrito lá para que qualquer pessoa que visse o código ia saber que ali era uma senha de acesso. E na hora do login eu verificava se a senha era igual à senha master ou igual à senha do usuário que estava no banco. Se fosse igual a uma das duas, liberava acesso, o cara estava logado. Ou seja, qualquer mínimo ataque lá, o cara tinha acesso ao sistema de dados inteiro, acesso ao banco de dados e acabava com a empresa. Isso é uma gambiarra que eu fiz, que depois eu corrigi, claro. Uma vez eu fiz um projeto para um cliente que eu precisava de uma função PHP que não tinha no servidor dele. Ele estava com um PHP 4 instalado no servidor e a função que eu queria não tinha jeito de funcionar lá. E os caras não iam fazer o update da versão de jeito nenhum. Aí o que eu fiz foi terceirizar uma parte do processamento num servidor meu particular, porque eu tinha o PHP 5 instalado lá e fiz uma chamada, uma espécie de uma API. Eu fiz terceirizando aquela função num servidor meu. Consegui resolver o problema, sabe? Então tinha prazo pra cumprir, o cliente enchendo o saco e tal, e eu resolvi o problema desse jeito e coloquei no ar. Passou um tempo aí, uns 2 ou 3 meses, e eu não lembrava mais que aquele negócio existia e tirei o meu site do ar. E o meu... Daí acabou completamente aquele problema, né? E o servidor dele parou de funcionar. E aí ele entrou em contato comigo de volta, né? Cara, olha só, o meu site aqui, de uma hora pra outra, parou de funcionar. O que será que é? E aí, né? E pra lembrar. E pra lembrar. Não, o problema é que eu lembrei. O problema é pra consertar agora, né? Na hora que ele falou isso, eu lembrei. Tipo, puta, gambiarra. Mas eu não podia falar pra ele, né? Não, isso não é uma gambiarra que eu fiz. Eu disse, não, pera aí um pouquinho, vamos dar uma olhada agora, vamos ver o que foi que aconteceu. Põe a culpa na infra nessa hora e tá tudo certo. Uma gambiarra que eu fiz, cara, já faz um tempo também, tinha um site do cliente e tinha a parte administrativa, né, que é onde você entra lá com o login e senha para gerenciar o que é exibido no site. E essa parte administrativa foi feito na máquina de desenvolvimento, no ambiente de desenvolvimento, tinha uma versão do PHP. Na hora de subir o bonito para produção, a versão do PHP, parecido com o que o Denis falou, era outra e, putz, tava dando problemas e não sabia, tinha que parar para analisar o que era, enfim. Eu simplesmente deixei rodando no ambiente, no meu ambiente, só que com aquele quem nunca fez isso, né? Pegar aquele iframe que divide a tela no meio. Aí eu simplesmente eu simplesmente coloquei lá no /admin do cliente um HTML, que esse HTML ele ocultava, ele pegava a parte inteira da tela e ia buscar tudo que aparecia lá na minha hospedagem, que era a versão do PHP certo. Então pro cliente era normal, ele achava que ele estava entrando no site dele /admin, mas na verdade ele estava indo buscar lá no meu site as coisas. Nós fizemos uma vez um projeto na Cappuccino para um grande cliente, usando aquele Smart PHP. Como chama isso agora? Um framework? Me ajudem aí. Ele é um template, né? Um template. Isso, e aí a gente fez usando o Smart, só que enfim, o projeto durou meses e a gente desenvolveu ele todo usando o Smart pra parte do Vue, né? E aí chegou na hora de subir isso lá no cliente, o servidor deles não aceitava porque não permitia nem fazer nenhum tipo de gravação. E o Smart funciona gravando cache no servidor, né? E o servidor deles, por segurança, não funcionava, não aceitava o tal do Smart porque ele não deixava gravar o cache lá. Cara, e aí entrou um grande amigo meu, fiz uma grande amizade com ele, que é o Jefferson Midei, vou até marcar ele no post depois aqui. O Jefferson foi que me salvou fazendo uma grande gambiarra. Ele transformou o Smart e, em vez de gravar o cache, ele cuspia uns HTMLs lá. Ou seja, ele mudou todo o conceito do Smart lá pra conseguir salvar o projeto em uma semana, porque a gente teria que refazer aquilo tudo de novo. Uma gambiarra que acabou salvando a minha pele ali, porque senão a gente teria mais uns 6 meses de projeto até refazer o sistema inteiro. Esse manja de PHP, hein? Sim. E de Smart. É, né?
Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. Essas coisas acontecem assim, geralmente, que nem nesse meu caso aí, porque o prazo sempre veio apertado, né? O prazo apertado muitas vezes nos força a tomar atalhos ou inventar alguma gambiarra ali, porque o programador, ele é sempre o último da fila no processo de produção de um site, né? Vem o criativo, vem o primeiro, o planner lá no começo, né? Começa a pegar o atendimento, antes do planner, né? O atendimento pega o briefing com o cliente, passa pro planejamento, que cria todo o conceito, e aí vai pro design, que cria o design, daí aquilo vai e aprova com o cliente não aprova, e aí, enfim, de 90 dias de projeto, 85 dias são com essa parte criativa. E aí quando o projeto cai no colo do programador, a bucha aí, né? Então como que vocês convivem com isso? Esse grande desafio de ser o último da fila, o cara que dá a tacada final lá, e quando a gente pega o projeto, geralmente com um prazo mega estourado. Isso é uma coisa que o programador, principalmente que trabalha em agência, ele tem que se acostumar. É triste dizer isso, mas é verdade. Sempre vai ser o último e se der algum problema, vai cair no colo dele. O que se pode fazer nesse meio caminho é tentar colocar algumas boas práticas, né? Algum processo. Hoje se fala muito em processos ágeis, né, de desenvolvimento, e tentar adaptar melhor a realidade de cada empresa, né? Mas, infelizmente, hoje não tem muito o que fazer, não. São muitas pizzas, muitos refrigerantes, muito táxi depois das 2 da manhã, meia-noite, e vamos que vamos. O prazo, às vezes, tem 3 dias e o site tem que estar no ar. É mais ou menos uma coisa rotineira na vida do desenvolvedor, assim. Desenvolvedor web, basicamente. É muita... O Éder tá no lucro, né, Denis? Ele ainda pega o táxi pra ir embora. A gente já dormiu na agência, como nós já falamos aqui. Ah, sim, eu também já dormi já. Se tiver puff, você dê graças a Deus. Sim, sim. Mas sabe que trabalhar de madrugada é até bom, né? Porque é mais silencioso, não tem telefone tocando, não tem... Mas depois de ter trabalhado o dia todo? Né? Então, isso que eu ia dizer, esse é o ponto, né? Eu gosto muito de trabalhar à noite, cara. Eu consigo focar melhor, sei lá, criatividade é melhor, eu desenvolvo melhor à noite. Só que depois de você ter enfrentado já das 9 da manhã ali o dia maçante, ou às vezes antes, a cobrança do gerente de projeto em cima, e não é tão legal assim não trabalhar de noite não, cara. E uma dica final aí pra quem tá querendo começar a programar agora, que dica que vocês podem dar pra eles? Começando pela Karina. Começando pelo Bruno. Uma dica que eu dou, cara, é pensando nessa parte web, né? A pessoa pegar um site que ela goste e que ela gostaria e replicar esse site de alguma maneira, porque vai ser natural os passos acontecerem na ordem certa, eu acho. Então ela primeiro vai entrar no site, vai querer replicar, vai querer colocar aquela imagem no meio da tela, que pra uma pessoa que já desenvolve é muito óbvio, mas pra uma pessoa que tá começando, aquilo vai ser a maior dificuldade do mundo. Então ela vai começar por aquilo, ela vai querer replicar a página daquele site que ela gosta. Ela vai colocar uma imagem, depois vai colocar um texto embaixo. Quando ela conseguir colocar o texto embaixo, ela vai ficar super feliz. Só que ela vai ter que colocar cor naquele texto. Aí ela vai fazer isso. Depois que o site estiver todo pronto, aquela home estiver toda pronta, ela vai querer fazer a página de produtos. E aí ela vai aprender o HTML, que a gente já comentou aqui, que não é exatamente uma linguagem de programação. Só que, como a Karina mesmo falou, eu acho que é o caminho mais assertivo, talvez, assim, ou o mais recomendado para se fazer, que é isso, aprender o HTML, para depois você vai ter um site todo montado, porém todo estático. Aí você vai falar, poxa, mas aquele lá, quando eu clico numa categoria de boné, ele aparece imagem de boné. Quando eu clico numa categoria de tênis, ele aparece os tênis. Como que eu faço isso? Aí, naturalmente, você vai começar indo para programação. E eu acho que a dica é essa, você pegar uma referência que você gosta e tentar replicar. Porque tem um ditado na internet que fala, né? Nada se cria, tudo se copia. E é bem por aí, eu acho. Boa, Bruno. Eu acho também que pra quem quer conseguir uma vaga, assim, uma oportunidade como programador e ainda não tem experiência, acho que essa tua dica é a mais valiosa, que é fazer uma coisa, nem que seja pra ti, né? Um site teu, ou como tu falou, replicar um site que tu gosta, porque pelo menos é um portfólio que tu tem pra mostrar, né? O conselho que a gente sempre dá é não ficar esperando a oportunidade de um estágio, de um efetivo mesmo pra daí aprender, né? Vai aprendendo sozinho com projetos particulares, tem tanta ideia, tanta coisa, né? Ideia de site, de aplicativo, sei lá, porque tu pode tentar colocar em prática pra daí chegar numa empresa e mostrar, pelo menos tentou fazer aquilo, né? Pode não ser a coisa mais genial do mundo, mas tu mostra que tu já conseguiu fazer alguma coisa. A gente já teve uma experiência com uma pessoa que veio trabalhar com nós como programador. Ele nunca tinha trabalhado como programador e ele chegou no dia da entrevista aqui com o notebook embaixo do braço e disse, olha, eu nunca trabalhei, não tenho experiência nenhuma, mas eu tenho um site que eu fiz aqui, que tá rodando no meu computador, que eu queria mostrar pra vocês. E aí o cara mostrou o site pra gente com um código muito bem feito, né? Deu pra ver que ele se dedicou muito, estudou muito. Pronto, a gente
já na hora contratamos ele já. No meu caso foi basicamente isso também. Dessa forma, Denis, como eu disse lá, como eu comecei, fui pra entrevista sem nenhuma experiência profissional, apenas pelo que eu tinha pesquisado. Como eu gostava muito de avião, então eu fui lá e criei um site com aviõezinhos passeando na tela, descrevendo aeroportos do Brasil, cartas aeronáuticas e tudo estático, bem pelo que o Bruno disse, assim, você vai olhando sites que existem e vai copiando estruturas e tal, até chegar um ponto de você colocar um formulário de contato, por exemplo, que você tem que salvar no banco ou disparar um e-mail. Então foi a minha carta para o primeiro estágio, assim, eu consegui o estágio mostrando esse site que eu tinha hospedado antigamente tinha aqueles servidores gratuitos, era .4t.com, essas coisas assim, foi através de um desse que eu consegui a vaga, que eu fui aprovado numa vaga de estágio sem ter nenhuma experiência profissional, assim. E uma dica, assim, que eu dou, eu volto a bater na tecla, que hoje faz falta pra mim e eu vejo muitos programadores dizer, quando você está começando é muito bom você estudar inglês junto, porque isso vai fazer falta no futuro, principalmente se você for pro lado do desenvolvimento de software. E também acompanhar a comunidade, existe comunidade de desenvolvimento hoje muito grande, assim. Acompanha esses caras, tem muito evento em todas as cidades, tem evento em Porto Alegre, eu mesmo fui ano passado, um evento de JavaScript. PHP em São Paulo tem vários por ano, front-end tem no Brasil inteiro. Então, uma dica para quem quer começar é se envolver com o pessoal da comunidade, assim, de desenvolvedores. Na maioria dos casos são todos muito receptivos, assim, dispostos a ajudar. Eu acho que acaba empolgando ainda mais o iniciante. Eu já tinha dado como barbada em um outro episódio aqui do Machada Podcast, cursos em vídeo do Gustavo Guanabara. Eu acho que ele tem uma didática excelente e é muito bom pra quem quer começar. A gente vai colocar o link de novo nesse post aqui. Galera, o papo tá muito bom, muito legal. Tem muita coisa que a gente não conseguiu falar aqui, mas o nosso tempo tá mega estouradaço e a gente precisa partir agora pras nossas barbadas. Partiu? Denis, eu posso só falar uma coisa? Claro. Antes da gente finalizar? Que eu acho muito importante. A gente brincou aqui no começo do podcast, né? Eu mesmo comentei, que a gente foi por esse lado por falta de opção e não sei o que lá. Mas uma coisa que eu acho muito legal se falar é que essa área da programação, ela consegue te dar recursos rápido, diferente da grande maioria das outras áreas, entendeu? Então, quando eu era bem moleque, que eu comecei bem cedo nessa área, tinha meus primos, né, amigos, sabe? O cara o sonho dele era ser engenheiro, advogado, médico, piloto, enfim. É uma área que, tipo assim, ela demanda muito tempo pra começar a te dar algum retorno, pra você começar a ganhar algum dinheiro. E essa área da programação é muito legal porque é isso que a gente tá falando. Pode acontecer muito rápido. Depende muito do seu esforço, da sua dedicação. Então é uma coisa que, tipo, você começa a aprender, você se dedica, vai lá e como a gente acabou de falar assim, sei lá, fez o primeiro site, você consegue entrar como estagiário pra aprender numa agência, naquela agência você se dedicando, você se aperfeiçoa, vai pra uma linguagem de programação e dali você já começa a ganhar um bom dinheiro, digamos assim, sabe? Ou seja, você pode ter pouca idade e começar a ter recursos. Eu lembro que eu era moleque, eu comecei a ter recursos cedo, então meu pai não tinha condições de bancar as coisas pra mim, eu conseguia comprar minha roupa, eu conseguia sair, viajar com o meu próprio dinheiro, enquanto, tipo, muitas pessoas que, não, você, sei lá, médico, é bacana, mas se você não tiver condição de se bancar, ou o pai bancar, cara, você não consegue ter um recurso financeiro, um retorno financeiro rápido, e essa é uma profissão que te proporciona isso, eu acho. Ou seja, até porque o investimento é alto, né, Bruno? Para essas outras áreas. Eu vou muito nisso que você disse. Quando eu queria ser piloto, o investimento básico, assim, para eu começar a voar era coisa de 50, 60 mil reais. Então era meio que absurdo, assim. Tanto que eu fui pra programação. Ou seja, programar é um jeito rápido de ficar rico. Não. Rico eu não diria, mas de ganhar algum dinheiro e se você se virar. Agora, se você se acomodar e achar que... Como tudo na vida, né? Se você for uma pessoa acomodada, você vai impedir o seu progresso. Exato. Isso aí, essa tosse da Bruna fez a marcação aí pra gente ir pras barbadas agora. Segurei por muito. Estamos em mais um bloco de barbadas aqui no Machada Podcast. E pra quem não sabe o que são barbadas, Karina?
Explica pra esse povo o que é uma barbada. Barbadas são dicas, né? Que a gente sempre traz aqui ao final do podcast. Super dicas, na verdade. Sobre livros que a gente lê, as séries, né, Bruna? Que a gente assiste, aplicativos, enfim, dicas em geral. E a tua barbada, qual que é? A minha barbada, a gente falou muito aqui de projeto, né? Projeto de programação, desenvolvimento de site. E eu lembrei de um aplicativo que se chama Gunter. Ele pode ser usado online, também pode ser usado dentro do Google Drive, como se fosse um arquivo do Google Drive e tu compartilha com outras pessoas. Se eu dizendo os recursos, eu tô explicando o que é, né? É um gerenciador de projeto em que tu consegue desenhar todos os passos do projeto com um cronograma de datas e ele vira um gráfico Gantt, por isso que o nome é Gunter, né? Com as datas, os prazos certinhos, com as pessoas já determinadas para cada tarefa. E o que eu acho legal do Gunter é que tu consegue criar e como ele funciona como um arquivo do Drive, tu consegue compartilhar ele com outras pessoas. E se tu quiser, né, só para visualização ou outras pessoas que também vão te ajudar a editar e sinalizar alguma coisa dentro do teu projeto. É bem legal. A gente usou por um tempo aqui na Matiada, mas como a gente trabalha muito com serviço, né, SEO, link patrocinado, é uma coisa que não é um projeto fechado. Acabou que não deu muito certo pra gente, mas eu acho que em projetos que tem começo, meio e fim, que é de fato um projeto, funciona muito bem, assim. Eu acho que é um aplicativo bem fácil de usar e ele é gratuito, ele tem funções pagas também, mas o grande barato dele ali, as coisas todas que ajudam a organizar o projeto, é tudo gratuito, é bem legal. O link está no post, né? Isso aí. E Bruna Cunha, qual que é a tua barbada? Pra variar, é uma série, né, gente? Porque eu sou Que novidade, a Bruna dando uma série como barbada. Uma série que tem tudo a ver com o programa de hoje. Que eu não sei se vocês conhecem, uma série que tá na 2ª temporada agora, Mr. Robot, que é a história de um moço, um cara, que ele é programador. Ele trabalha como programador, mas durante a noite ele é hacker. Daí tem aquela que são hacker e... Cracker. Cracker, mas ele é hacker. E aí ele trabalha numa empresa, numa multinacional, na parte de programação de segurança, assim, todos esses esquemas que eu não sei muito bem. E aí aconteceu que um homem entrou em contato com ele, não vou dar spoilers, eu juro, com um plano de acabar com essa empresa que ele trabalha. E aí começa a série. É bem boa, ganhou uns prêmios, se eu não me engano. Mr. Robot. Eu acho que não tem no Netflix, porque eu não vi no Netflix a primeira temporada. Aí complica, né? Aí complica, pois é. Mas se não tem a série no Netflix, ela não existe, então. Pois é, agora fiquei na dúvida, porque eu vi pelo... Não vou falar, mas vi por meios alternativos. Mas recomendo, gente. Mr. Robot. Éder Ribeiro, e a tua barbada? A série é muito boa mesmo, a Mr. Robot, eu assisto, já tô terminando a 2ª temporada. Enfim, é muito bom, quem puder assistir, que vale a pena. Bom, a minha barbada é pra quem tá começando, quem já é pleno, quem já se considera sênior ou fodão da empresa. Existe um site, principalmente para os programadores PHP, tá? Chamado PHP The Right Way, é o PHP do jeito certo. É um projeto open source feito pela comunidade PHP. O idealizador foi um criador de um framework chamado Slim. Esse projeto, ele visa orientar o desenvolvedor, o programador, desde o princípio, desde a instalação, configuração de uma linguagem, a fazer tudo certo, né? A seguir padrões, a seguir boas práticas desde o começo. Então é um projeto muito interessante chamado PHP do jeito certo. Programadores de outras linguagens podem acessar também, porque linguagem de programação é muito semelhante, né? O que muda são sintaxes, então pode se aproveitar também programadores de outras linguagens. Então, programador do jeito certo é a minha dica de hoje. Tá ótimo, o link vai estar no post aqui também. E Bruno Cardoso, qual é a tua barbada? Opa! Minha barbada de hoje vai de encontro ao que o Éder falou, né, da dica que ele deu aí de aprender o inglês, que facilita bastante a vida na hora de aprender uma linguagem de programação. E tem um aplicativo que é muito famoso, inclusive, mas talvez tenha alguém aí que não tenha ouvido falar e tudo mais, que é o Duolingo. Ele é muito bacana para quem tá aprendendo, tá no comecinho, ou para quem já tem uma boa base, ou para quem simplesmente quer exercitar o inglês. Ele é muito prático, muito fácil, e você consegue exercitar tanto, né, você escuta, você fala, você lê inglês, e ele te dá correção na hora ali. Tem umas brincadeiras de você ficar ganhando ponto e exercita aquela vontade de sempre que nunca querer parar, sempre querer ir passando e melhorando. E nessa brincadeira você vai aprendendo muito e vai exercitando o seu inglês. Eu acho muito legal, muito válido. O Duolingo dá pra aprender não só inglês, mas outras línguas também, né? Exatamente. São vários idiomas lá, né? Que no caso eu sempre utilizo o inglês, mas tem bastante. Não sei nem te dizer
quantos são, mas são bastante. Tá legal, vamos colocar o post aqui também. A Minha Barbada é uma ferramenta do Google chamada Google Data Studio Beta, que foi lançado aqui no Brasil recentemente, e ele é uma ferramenta do Google que integra com outras ferramentas como Google Analytics, Google AdWords, muitas outras ferramentas, YouTube, enfim, milhares de ferramentas do Google, e ele concentra dentro dessa ferramenta um dashboard onde eu posso personalizar quais as informações que eu quero extrair de cada uma dessas outras ferramentas. Então, se eu quero criar um painel personalizado com as minhas últimas visitas e receitas dentro do meu site, eu consigo trazer essas informações e exibir isso de uma forma organizada e bonita dentro dessa ferramenta. Ela pode ser usada para duas coisas, ou para emitir um relatório, por exemplo, no nosso caso aqui para enviar relatórios para o cliente, então a gente consegue personalizar completamente não só a parte visual, mas a parte de informação, ou ele também serve para colocar como um dashboard mesmo e visível em tempo real dentro da tua empresa. Então, se tu tem uma televisão e quer deixar em tempo real aquelas informações acontecendo das vendas que estão sendo feitas ou das visitas que estão acessando o teu site, ele vai se atualizando também em tempo real. É uma ferramenta excelente. O Data Studio só existia na versão 360, que é o Google Analytics pago, e aí recentemente, no ano passado, o Google começou a liberar isso para alguns países e agora, felizmente, ele chegou aqui no Brasil. É uma ferramenta que eu já estava namorando ela há muito tempo e chegou aqui já no primeiro dia, a gente já começou a criar algumas coisas de teste aqui na agência, já programamos até alguns relatórios para os clientes usando essa ferramenta e fizemos, inclusive, no dia do lançamento dessa ferramenta no Brasil, a gente fez um post falando um pouquinho sobre ela e publicamos no blog, né? Esse post vai ser a Minha Barbada, eu vou colocar o link aqui, junto com o link da ferramenta também para vocês conhecerem, testarem coisas lá, porque facilita muito a vida, né? A gente sabe que analisar dados, analisar informações, ela é fundamental, a gente não pode deixar de fazer isso, porque é ela que vai guiar, né? O Web Analytics é a nossa bússola. Só que muitas vezes a gente perde muito tempo juntando essas informações, garimpando elas e até colocando isso no relatório para enviar para o cliente. A gente gasta às vezes ali 1 hora só de mão de obra, de pegar toda a informação e compilar ela num lugar só. E agora o Google Data Studio nos liberou dessa 1 hora aí, fazendo isso pra gente em tempo real, criar uma vez só e a ferramenta vai replicando isso no momento que a gente quiser extrair o relatório. Tá aí a Minha Barbada, o link vai estar no post. É isso então? Até o próximo episódio? Tchau. Então, tchau. É isso aí, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Eu queria aproveitar que eu tô conversando com vocês aqui, porque a gente sempre publica os posts do podcast na quinta-feira de manhã, mas eu tenho que acordar cedo. Será que vocês não me ajudam a programar esse post pra ele entrar automático? Dá pra fazer um robozinho, cara. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.